de volta com Conexão RS especial, esta sabatina. Temos o prazer de receber o deputado federal Pepe Vargas, deputado pelo PT. E a pergunta, deputado, vou abrir com essa pergunta, né? A pergunta que não quer calar, é uma participação tão intensa do governo, por que sair do governo e voltar ao Congresso, voltar à Câmara? Bom, eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário no primeiro governo da presidente Dilma, pedi para sair para concorrer novamente a deputado federal. Buscava a reeleição, eu estou no meu terceiro mandato de deputado federal. Pedi a presidente, eu gostaria de sair para disputar a eleição, acho que nós precisamos de candidatos a deputados e deputadas também. Ela concordou e, bom, né, eu não imaginava de retornar ao governo, né, não estava sequer no meu planejamento, mas chegou no final de 2014, ali bem no finzinho do ano, a presidenta pediu para mim ir para a área de relações institucionais. Depois, em função até do fato de eu ter feito uma campanha claramente aberta contra o Eduardo Cunha, né, o PMDB e o próprio Eduardo Cunha não toleravam a minha presença nas relações institucionais porque eu tinha feito campanha contra o Eduardo Cunha. E a presidenta, então, também procurou, numa recomposição com o PMDB, colocar o vice-presidente Michel Temer nessa função de articulação política e pediu, então, para mim ir para a Secretaria de Direitos Humanos, para a pasta de Direitos Humanos. E eu até disse na época para a presidente, eu tenho mandato, deixa eu voltar para a Câmara. Ela insistiu que eu ficasse no governo e eu permaneci. Bom, agora, final do ano, em outubro, ela queria fazer uma reforma administrativa e ministerial, não só e queria reduzir o número de ministérios. E passou a se cogitar essa fusão de pastas, como foi fundido Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. E, inclusive, foi vinculada agora a Secretaria da Juventude ali também, né? Bom, dos ministros dessas pastas, o único que tinha mandato era eu. A Eleonora não tinha mandato, e a Nilma também não. Eu disse para a presidente, já que a senhora quer fazer a fusão, então eu volto para a Câmara. Eu tenho mandato, eu vou lá reforçar o nosso trabalho no Legislativo e fica mais fácil, a senhora não precisa ter um problema a mais para administrar. Quem é que vai ficar de novo ministro? Fica um a menos, decida entre... Bom, ela optou pela Nilma, a Nilma está lá de ministra da fusão das pastas, e eu retomei o mandato e estou lá na Câmara, muito tranquilo, muito satisfeito, enfrentando os temas que nós temos que enfrentar. Então, foi dessa forma que a coisa aconteceu. Falando sobre o ministérios, né, essa reforma que foi feita, por um lado, alguns dizem que pode prejudicar o trabalho, na medida em que a estrutura acaba reduzindo ou, pelo menos, não fica tão focada. Vamos pegar o exemplo aqui dos direitos humanos, passa da igualdade racial e a questão das mulheres. O senhor acha que tem algum prejuízo esse tipo de reforma ou ela era necessária até mesmo para a reestruturação do governo? Há um prejuízo ou até mesmo há um ganho na medida em que se reestrutura e se pode pensar melhor questões como essas, juntando a juventude, direitos humanos, entre outros? A questão foi mais no sentido de que todas as pesquisas de opinião pública eram muito fortes no sentido de achar que deveria haver uma redução de número de ministérios. Eu acho que essa foi a questão predominante. Sob o ponto de vista da lógica administrativa, eu não tenho a menor dúvida que era melhor cada uma dessas pastas ter o foco, né? Mas havia uma pressão muito forte e a presidenta resolveu atender um clamor, digamos assim, da sociedade e enxugou o número de ministérios. Bom, uma questão, só para a gente não deixar passar, tinham questões pontuais para saber a sua opinião, deputado, como a relação do Uber, por exemplo, se na sua opinião, é necessária uma legislação nacional para que esse aplicativo e o uso, né, afinal de contas, eles estão nas ruas da cidade e tem que reverter de alguma forma, isso pelo menos é que a boa parte das pessoas acreditam, de que o aplicativo pode funcionar, mas é que ele deve reverter de alguma forma, afinal de contas a empresa nem participa, não está no Brasil, enfim. Essas questões, o senhor acha que o Congresso deveria pensar nisso também, ou são questões municipais, regionais? Eu sou da opinião que, salvo o melhor juízo, como dizem os juristas, é uma questão local, porque o serviço de táxi é um serviço de transporte municipal que a municipalidade concede a terceiros, né? Então, eu acredito que cada município tem que, de fato, fazer a sua legislação e o Uber tem que, obviamente, que se adequar a isso. Não tem sentido eles poder operar na mais absoluta
informalidade, digamos assim, né? Quando tem um serviço público concedido. Então, eu acredito que tem que haver uma regulamentação a nível de cada município em torno desse assunto. E muito provável que nos grandes municípios brasileiros isso deverá ser regulamentado em primeiro lugar e servirá de parâmetro, inclusive, para municípios de menor porte que também acabarão, inevitavelmente, indo para esse caminho. Outra questão é o combate ao mosquito da dengue. Né? O senhor me corrija se eu estiver errado, mas há pouco, acho que foi em medida provisória, o presidente alterou, por exemplo, a permissão, né, para que os agentes pudessem entrar em terrenos que não tinham proprietários, que não tinham ninguém no local, né, terreno baldio, como a gente conhece, uma maior autonomia agora para os agentes poder atuar. A presidente, inclusive, falou, né, que a guerra só vai ser... Está em guerra e está perdendo na medida em que os casos ainda estão acontecendo, de dengue, zika vírus e chikungunya. O senhor acredita também isso em legislações que possam ser criadas para facilitar esse combate? A questão central é o envolvimento direto da população nisso, a conscientização das pessoas. O governo tem um papel importante, mas se todo mundo conseguisse fazer o que tem que ser feito, seria muito mais fácil, porque não só nesse aspecto da proliferação do mosquito da dengue, mas em outras questões, né? Nos grandes centros urbanos, toda vez que chove muito, alaga um monte de coisa. Quando tu vai ver, boa parte desses alagamentos é porque as pessoas jogam lixo, entopem as galerias, as bocas de lobo. Eu já vi tirar, no período que eu era prefeito lá em Caxias do Sul, tirar a carcaça de um Fusca de dentro de uma galeria de rede de esgoto. Como ele entrou é que eu não sei. Depois. Não, era uma galeria grande, obviamente, Sim. Mas como é que alguém jogou aquela carcaça dentro do entrou. Mas não é só, já vi sofá, mas às vezes é outras coisas. Por exemplo, o pessoal que larga garrafinha de plástico, latinha de cerveja para fora do carro, isso tudo vai para a boca de lobo, né? Então, a mesma coisa vale para a transmissão do mosquito da dengue, da chikungunya e do zika vírus, né? Porque se as pessoas cuidassem, ajudassem, se todo mundo fizesse isso, obviamente que a proliferação do mosquito seria menor. E nós não estaríamos vivenciando isso, que também é um efeito do aquecimento, né? Sim. É um efeito do aquecimento global, obviamente, essa proliferação desse tipo de doenças, né? Sim. Mas precisa o envolvimento do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e, principalmente, da população, cada um na sua casa, cuidando bem da sua casa e evitando que as pessoas joguem coisas que não devem jogar em terrenos baldios e coisas do gênero. Bom, eu, de antemão, já vou agradecendo a disponibilidade em nos atender, o deputado federal Pepe Vargas, deputado do PT. Seja sempre bem-vindo ao Ubra TV e quero deixar os minutos finais para as suas considerações, especialmente projetando o futuro. Congresso Nacional, Governo Federal, Estado do Rio Grande do Sul. A palavra é sua, deputado. Um prazer, Luiz Gustavo, ter participado do programa. Passou tão rápido, né? Bastante ágil. Apenas dizer para as pessoas o seguinte: o Brasil é um país que ele não vai quebrar por causa dessa crise. Nós temos uma economia muito mais forte hoje do que tínhamos no passado. Nós temos reservas cambiais que chegam a mais de 400 bilhões de dólares. Há 10, 12 anos atrás, nossas reservas cambiais eram de 25, 28, 27 bilhões de dólares. Nós temos uma dívida pública líquida mais baixa do que 10 anos atrás. Nós temos, portanto, toda a condição de superar essa crise. É uma crise momentânea, é uma crise que, obviamente, que precisa recuperar a credibilidade na economia interna, porque o Brasil vai fechar, os números oficiais ainda não foram divulgados. Eu tenho os dados acumulados de novembro, mas mesmo com os dados acumulados de novembro, faltando o mês de dezembro, já dá para afirmar o seguinte: o investimento estrangeiro direto no Brasil mantém o Brasil como uma das 10 maiores economias do mundo que atrai investimento. Então, significa o seguinte: esse discurso da falta de credibilidade da economia é um discurso interno, muito, digamos assim, atravessado pela crise política. Porque o investidor externo, ele continua investindo no Brasil. Verdade. Tanto que a gente deve bater aí, mais uma vez, um volume grande de atração de investimento estrangeiro direto e permaneceremos entre as 10 economias que mais investimento estrangeiro direto atrai. Se a nossa economia não tivesse credibilidade, isso não aconteceria. Muito bem. Com essa visão
otimista, que é isso que a gente deseja para 2016, 2017, 2018, para o futuro do nosso país, a gente encerra essa entrevista. Lógico, o governo tem que fazer a parte dele, né? Acho que mas todos, né? Todos, né? Sem dúvida. Assim como o deputado lembrou bem, no combate à dengue, o governo vai fazer a parte dele e nós também devemos fazer a nossa parte. Devemos ser soldados nesta guerra, por exemplo, contra o mosquito e contra as situações adversas do nosso país. Seja sempre bem-vindo, deputado Pepe Vargas, muito obrigado. E agradeço também você aí de casa, obrigado pela audiência, muito obrigado por estar sempre com a gente a partir das 6 da tarde aqui na Ubra TV. Um forte abraço e uma excelente noite. Até mais.